Se você está procurando um bom notebook ou para trabalhos ou para estudo, eu tenho certeza que você se deparou com uma quantidade gigante de produtos. E com toda certeza isso acabou gerando um tipo de dúvida, né? Sobre qual notebook é melhor, qual é pior, qual que eu devo comprar e qual que eu não devo comprar. E foi justamente por isso que depois de testar dezenas e dezenas de notebook, a gente acabou preparando essa super seleção para vocês. Já que aqui a gente separou apenas os melhores notebooks entre 2 e 3 mil reais e eu tenho certeza que você vai gostar bastante. E caso você queira comprar qualquer uma dessas máquinas, a gente vai deixar o link aqui na descrição com os melhores preços atualizados diariamente. E se você quiser aproveitar as melhores promoções, eu também vou deixar aqui na descrição o link do nosso grupo de ofertas. E se eu fosse você, eu entrava, viu? Porque lá tem cada promoção insana que às vezes tem desconto de até R$1.000. Então não dá bobeira e entra aqui. Então bora começar pelo Lenovo IdeaPad 1i com processador i3. Atualmente você encontra esse notebook na faixa de R$1.900 a R$2.500. Isso vai depender diretamente da versão que você vai comprar, só que no caso dessa aqui que a gente indica é a versão com i3 e 4 GB de RAM. Só que é óbvio que você não vai utilizar esse notebook com 4 GB de RAM porque é muito pouco e com certeza vai ficar travando, né? Mas eu falo para você pegar a versão com 4 GB de RAM porque esse notebook permite o upgrade de RAM. Ou seja, com mais 220 ou 230 reais você vai colocar um pente de 16 GB e vai totalizar 20 GB de RAM e vai ser mais barato do que tentar comprar a versão com 16 GB. Inclusive essa dica vale seu like, viu? Mas em resumo, esse aqui é um notebook bem fino e bem compacto. Ele é todo construído em um plástico de boa qualidade, só que na tampa da tela que é um plástico meio fácil de arranhar, né? Se você der uma olhada, dá pra ver que tem alguns arranhãozinhos aqui, que é super normal para notebooks de plástico. O legal é que ele tem entrada para cartão de memória, tem porta USB tipo C, mas é apenas para dados e ele não tem porta de rede. Então, caso a porta de rede seja importante para você, eu não recomendo que você compre essa máquina. Na parte de dentro, ele tem aquele teclado bem gostosinho da Lenovo, que já tem o teclado alfanumérico, ele não tem sensor de pressão digital, o teclado não é retroiluminado e o touchpad dele é bem normal, não tem nada demais. Já na parte do desempenho, ele vem equipado com processador i3 de 12ª geração, essa versão aqui com 4 GB de RAM, que é DDR4 rodando a 3.200 MHz e um armazenamento de 256 GB. Inclusive, se você quiser saber mais sobre ele, a gente tem um vídeo de análise completa aqui no canal. Mas de forma bem resumida, esse notebook tem um desempenho bom para aquelas pessoas que querem um uso leve, ou seja, para você que vai usar para estudar, para ler PDFs, para preencher planilhas, ou para você que vai fazer aquele trabalho mais leve, já que a gente está falando de um notebook de entrada. Então, se você precisa de um notebook mais parrudo para trabalhos específicos, ou de arquitetura, de engenharia, ou até mesmo editando vídeos pesados, essa aqui não é a máquina para você. Mas caso você queira um notebook baratinho, que entrega um bom desempenho e ainda por cima tem possibilidade de upgrade, aí esse aqui é muito bom para você. E o único ponto negativo é que ele vem equipado com uma tela TN com resolução HD, ou seja, nem é Full HD. Então, se você trabalha com imagem ou trabalha com vídeo, esquece. Essa aqui não é a tela para você. Mas como eu falei anteriormente, se você quer um notebook simples, barato, para tarefas do dia a dia, aí sim, esse aqui pode ser perfeito para você. Mas lembrando que para você extrair o máximo de potência do notebook, você precisa fazer o upgrade de memória RAM. Então, além do link do notebook, eu também vou deixar o link da memória RAM compatível, beleza? E eu também recomendo que você coloque mais 16 GB de RAM para ficar com 20 GB, porque se você colocar mais 8, aí vai ficar só com 12. E 12 GB de RAM hoje em dia eu acho que é bem pouco, né? É melhor ter 20 do que 12. Até porque o preço da memória RAM é bem parecido. Eu acho que o pente de 8 é 150 e o pente de 16 é 210. Então compre o de 16. E o próximo notebook da lista é o Asus VivoBook Go 15. Esse aqui é um dos notebooks mais vendidos justamente porque entrega um bom conjunto por um preço relativamente acessível, já que você consegue encontrar ele de R$2.000 até R$2.600. E é interessante que por esse preço ele já vem com Ryzen 5, 8 ou 16 GB de RAM e também 256 ou 512 GB de armazenamento. Só que aqui tem um ponto bem importante, porque assim como vários notebooks, esse aqui não possui upgrade de RAM. Isso significa que se você comprar a versão de 4, 8 ou 16 GB, não existe a possibilidade, pelo menos até a data da gravação desse vídeo. Então eu recomendo que você pegue ou a versão de 8 ou a versão de 16 GB de RAM, beleza? Um dos principais pontos positivos desse notebook é a sua construção num plástico de excelente qualidade. Dá para sentir mesmo que é uma construção bem robusta, bem durável. Inclusive a Asus coloca lá no seu site que tem um tipo de certificação militar, né? Eu não sei muito bem o que isso significa, mas realmente os notebooks da Asus
eles têm uma qualidade assim de robustez na construção, que é diferente de outros notebooks. E esse aqui vai ser um notebook bem bacana para aquelas pessoas que também precisam, né, de um uso mais leve, tanto para trabalho, para estudo, mexer com planilhas, acessar o navegador, várias abas, principalmente se você pegar a versão com 16 GB de RAM. E se você gosta de dar uma jogadinha, de vez em quando você pode até tentar abrir alguns joguinhos, né? É óbvio que não vai dar para conseguir jogar no máximo, inclusive alguns jogos nem vai abrir, mas a maioria dos joguinhos que a gente está acostumado, você vai conseguir jogar ali com a qualidade no baixo ou às vezes no médio. Então esse aqui é um notebook bem bacana, só que infelizmente ele também tem uma tela TN. Só que aqui a gente tem uma tela Full HD, que é bem melhor do que a tela HD que tem no Lenovo IdeaPad 1i, mas ainda assim uma tela TN. Então se você está atrás de um notebook bem completinho para usar no dia a dia, esse aqui pode ser uma ótima opção para você, principalmente porque direto tem muitas promoções desse notebook e às vezes você consegue pegar a versão com 8 GB por R$ 2.200, R$ 2.300, e se eu não me engano eu já vi até a versão com 16 GB por R$ 2.500. Então vale muito a pena você ficar de olho nessa máquina. Mas se você é aquela pessoa mais discreta, que está procurando um bom notebook para sua empresa, ou até mesmo para o seu trabalho, esse aqui é muito bacana. E eu tô falando do novíssimo HP G9, um notebook que foi lançado há muito pouco tempo, só que já vendeu muitas unidades. Inclusive a gente tem um vídeo de análise completíssima dessa máquina, onde a gente testou ao máximo, jogou nela e até desmontou. Então se você tiver alguma dúvida, dá uma olhada nesse vídeo. Mas de forma bem resumida, ele tem esse design bem minimalista da HP, também é todo construído num plástico de boa qualidade e com essa textura em 3D, que eu achei bem bacana, né? Você só não pode acabar arranhando aqui, senão vai ficar meio feio. Na parte de dentro tem esse teclado bem gostosinho, que também já tem um teclado alfanumérico, e aqui a gente tem um touchpad que tem botões. Isso aqui é muito difícil de você encontrar hoje em dia. Mas se você trabalha no computador utilizando planilhas e não utiliza um mouse, eu te garanto que isso aqui faz muita diferença e é muito legal. Infelizmente o teclado não é retroiluminado, não tem sensor de impressão digital, mas ainda assim esse notebook é muito bacana para o âmbito empresarial. Inclusive eu recebi várias mensagens do pessoal que é inscrito do canal falando que comprou esse notebook para colocar em todos os lugares da empresa, já que ele tem um grande diferencial, que é justamente poder fazer o upgrade de memória RAM. Só que aqui é diferente dos outros, viu? Porque ele tem 2 slots de memória RAM, então nenhuma fica soldada na placa-mãe, e se você quiser, você pode pegar a versão com 8 GB, remover o pente e colocar 2 de 16, totalizando 32 GB. E eu vou falar para você que isso hoje em dia é bem difícil, viu? Porque a maioria dos notebooks, quando tem possibilidade de fazer o upgrade de RAM, é apenas um slot. Nesse aqui você tem 2, o que acaba tornando esse notebook perfeito para quem precisa de uma máquina para durar muito tempo, né? Afinal, se você compra uma máquina para sua empresa, ou até mesmo para trabalhar com ela, não faz sentido você ficar com ela pouco tempo porque não tem possibilidade de upgrade de RAM. Então, nesse caso, esse notebook é realmente muito bacana. E o ponto negativo é que ele também tem uma tela TN. Cara, a gente está em 2025 e as fabricantes continuam colocando tela TN no notebook, e para mim não faz nenhum sentido, né? Só que nesse caso aqui também é um painel TN com resolução Full HD, então dá para você usar tranquilo, dá para consumir conteúdo, trabalhar, só que eu não recomendo trabalhar com imagem nessa tela, porque realmente a cor é muito distorcida. E outro grande diferencial é que ele tem uma porta USB tipo C que passa energia, então você pode carregar o notebook por aqui, e se eu não me engano, você também pode utilizar para passar vídeo, o que torna esse notebook ainda mais legal, já que até então a gente tinha encontrado isso apenas no Galaxy Book 4. E na parte do desempenho ele também é muito bacana, já que ele vem equipado com um processador Intel de 13ª geração. E aí se você fizer o upgrade de RAM, você vai conseguir tranquilamente rodar até programas um pouquinho mais pesados, e se quiser até alguns joguinhos. Inclusive eu vou pedir para o editor colocar algumas imagens da gente testando Fortnite, testando Red Dead Redemption 2, e ele consegue rodar, assim, com certas limitações, mas isso acaba provando que o hardware dele é realmente bem bacana. E esse aqui, com toda certeza, é o queridinho do momento. Inclusive, eu já mostrei vários vídeos aqui no canal, né? A gente já fez unboxing, análise, desmontagem de basicamente todos os Galaxy Book 4. E se você acompanhou essa saga, você sabe que o Galaxy Book 4 é um dos notebooks mais completos, justamente porque ele já tem um corpo completo em alumínio, ou seja, mesmo que você compre a versão mais barata, que é justamente essa aqui, que vem com o processador U300, você vai ter uma construção completa em alumínio. E se eu não estou enganado, esse aqui é o primeiro notebook abaixo dos R$3.000 que vem com essas características. Dependendo da versão que você vai pegar, ele vai ter o teclado retroiluminado e também o sensor de impressão digital. No caso das versões mais baratas, não tem isso, então a gente tem um teclado normal com um teclado alfanumérico, não tem o sensor de impressão digital, mas já tem esse touchpad bem bacana. Outro diferencial desse notebook é que ele tem 2 portas USB tipo C que servem tanto para carregamento quanto para vídeo. Então isso acaba permitindo com que você utilize um power bank para carregar o notebook, ou até mesmo que você ligue vários
monitores portáteis ou monitores externos através da porta USB tipo C. E cara, isso é muito bacana, né? Principalmente nessa versão mais barata que às vezes você encontra até por R$ 2.500. Só que falando em preço, aqui a gente tem uma coisa bem delicada. Então quando a gente começou a gravar os conteúdos da versão i3, i5, i7, com e sem placa de vídeo, você encontrava o Galaxy Book 4 na faixa dos 2.200, 2.600, 2.800. E hoje em dia tá difícil encontrar a versão mais barata por menos de R$ 2.900. Então eu não sei o que aconteceu, né? Se a demanda foi muita ou se o dólar subiu. E o que eu sei é que os preços aumentaram e atualmente as pessoas estão comprando essa versão aqui. Como eu falei para vocês, vem com o processador U300, que é um pouquinho mais fraco quando comparado com o i3 de 13ª geração. E ele também já vem com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. E o ponto negativo é que não, você não pode fazer o upgrade de memória RAM porque ela vem soldada na placa-mãe. Então esse é um ponto bem importante, né? Se você precisa de um notebook que tenha mais do que 8 GB de RAM, então você vai ter que comprar o Galaxy Book 4 na versão i5, porque aí você encontra, só que vai custar um pouco mais caro. Atualmente um Book 4 com i5 está custando ali próximo dos R$ 3.500 ou até mais. Então não entraria nessa lista de notebooks baratinhos. Só que outro diferencial desse notebook é a sua tela, já que aqui a gente tem um painel IPS com resolução Full HD que entrega essas imagens absurdas, que você vai conseguir tranquilamente trabalhar, consumir o seu conteúdo com qualidade e até dar uma jogadinha, porque sim, esse notebook consegue rodar alguns joguinhos, mesmo não sendo um notebook gamer, né? E a gente até conseguiu rodar um Fortnite com mais ou menos 60 FPS. E é justamente por isso que eu acredito que o Galaxy Book 4 vai continuar sendo um dos notebooks mais vendidos, porque até hoje ele é o único que entrega uma boa construção em alumínio, um bom desempenho, tela IPS, ótimas conexões. E eu vou falar pra você, viu? Cada notebook que tá lançando de outra marca, eu vejo a distância aumentar, porque eu já mostrei vários aqui no canal que foram recém-lançados e tem tela TN. Tipo, isso deveria ser o mínimo, né? Ter uma tela IPS. Então é justamente por isso que o Galaxy Book 4 continua sendo uma ótima opção. E como eu sei que tem pessoas que odeiam notebooks que não possuem a possibilidade de fazer o upgrade de RAM, eu separei esse aqui para vocês, que com toda certeza é o notebook mais vendido da atualidade. Se você não conhece, esse aqui é o Acer Aspire 5 equipado com processador da AMD, mais especificamente com o Ryzen 7 5700U, que atualmente é um dos melhores processadores custo-benefício para quem procura um bom desempenho aliado a um baixo preço. E o legal é que essa máquina tem uma construção bem robusta, tendo a parte da tela construída em alumínio e o restante em plástico de boa qualidade. Aqui na parte de dentro tem aquele teclado bem gostosinho, tem um bom touchpad, mas infelizmente não tem retroiluminação e nem um sensor de impressão digital. E outro ponto importante é que ele é um notebook maior, né, com design mais antigo, então ele tem essas bordas na parte de cima um pouquinho mais avantajadas, que para algumas pessoas pode acabar sendo meio feio e meio antigo, né? Mas se você está procurando custo-benefício, talvez você possa relevar isso aí. Ele também tem uma ótima gama de conexão, incluindo uma porta USB tipo C, mas infelizmente ela não tem possibilidade de passar nem energia e nem vídeo. Só que um dos principais diferenciais dessa máquina é justamente o seu processador, porque ele é tão potente que ele consegue até rodar alguns jogos mais pesados com uma boa qualidade, mesmo não tendo uma placa de vídeo dedicada. E a gente tem um vídeo de análise completíssima dessa máquina, onde a gente testou ao máximo, desmontou, jogou nela, e olha que a gente fez até um teste de estresse, de temperatura, e assim, realmente esse notebook entrega um bom desempenho e ele tem possibilidade de fazer o upgrade de RAM. Então se você comprar a versão com 8 GB, depois você pode colocar mais um de 8, e aí vai ficar com 16, ou pode colocar mais um de 16, e aí você vai ficar com 24 GB de RAM. Então isso aí já é bem bacana. Só que diferente dos outros notebooks que a gente mostrou aqui, ele tem uma tela IPS, ou seja, uma tela bem parecida com a do Galaxy Book 4. Inclusive se liga só na qualidade dessa tela, que você também vai conseguir consumir o conteúdo com qualidade, vai conseguir trabalhar e vai conseguir até dar uma jogadinha, o que acaba tornando esse notebook um dos mais completos abaixo dos R$ 3.000. Porque diferente de todos os outros que a gente testou aqui no canal, esse aqui é o mais completo. Eu não vou falar que ele é o melhor, até porque ele não tem uma construção toda em alumínio, ele não é tão compacto, fino e leve, não tem porta USB tipo C que aceita carregamento, nem vídeo, mas ele é o único que tem tela IPS, tem possibilidade de upgrade de RAM e tem uma potência muito boa. Ou seja, ele é o mais completo e o melhor custo-benefício da atualidade. Então se você encontrar essa máquina no valor entre R$ 2.500 a R$ 3.000, eu recomendo que você compre e também compre mais um pente de 16 GB de RAM, porque aí gastando bem pouco você vai ter uma máquina muito potente, com uma boa tela e também com uma ótima durabilidade. Eu sei que muita gente já comentou aí nos vídeos, né, falando, pô, o notebook da Acer tende a desligar, a reiniciar, a tela azul. A gente já testou vários e nunca aconteceu, só que a gente já testou alguns notebooks, principalmente
dar positivo, que também dá uns problemas parecidos, né? E normalmente é só uma configuração de BIOS ou atualização do Windows. Então, por exemplo, se o seu Acer Nitro V15 ou o seu Acer Aspire aparecer uma tela azul, basta entrar na BIOS e desativar o VMD, porque aí vai funcionar perfeitamente, beleza? E outra coisa importante é que a maioria dos notebooks que a gente mostrou, eles vêm com Linux, então você vai acabar precisando instalar o Windows. E se isso for um problema para você, aí eu recomendo que você não compre um notebook com Linux, aí você pode acabar procurando, né, a versão que já vem com Windows original, ou você pode simplesmente levar um técnico que vai cobrar aí às vezes 50, 70 reais para fazer a instalação, ou você pode até comprar uma chave original do Windows, inclusive na GVG Mall custa ali na faixa dos 100, 120 reais, beleza? Só tô avisando vocês porque às vezes a pessoa compra um notebook com Linux e aí depois não sabe o que fazer, né? E nem todos eles vêm com o Windows original. Na verdade, eu acho que dessa lista que eu mostrei para vocês, apenas o Book 4 e também o HP G9, eles já vêm com Windows de fábrica. Então é só ligar, fazer as configurações e usar tranquilamente. E se você ficou até o final, eu vou te dar um bônus mostrando esse notebook que é pouquíssimo mostrado no YouTube. Esse aqui é o Asus VivoBook 15 com processador AMD Ryzen 7 7730U, que a gente também já fez um vídeo de análise completa, a gente testou, desmontou, e a gente acabou descobrindo que esse notebook é um dos mais potentes que você pode comprar sem placa de vídeo. E lá nos testes a gente acabou mostrando que ele é mais poderoso do que o próprio Ryzen 7 5700U que equipa o Aspire 5. Então assim, se você está procurando um notebook sem placa de vídeo que tenha um bom desempenho, esse aqui é muito bacana. Só que ele tem um ponto bem crítico, né? Que é uma tela TN. Então, não sei por que a Asus fez isso, construindo uma máquina tão boa, tão parruda, tão potente, e acabou colocando uma tela TN. Mas, de qualquer forma, se você é aquela pessoa que não utiliza a tela do notebook, utiliza um monitor externo e tal, esse aqui pode ser um ótimo notebook para você que está buscando o desempenho máximo sem ter que gastar muito mais grana no notebook gamer, por exemplo. Só que você não pode confundir o Asus VivoBook 15 que vem com Ryzen 7 7730U com aqueles Asus VivoBook Go 15 que são bem mais fracos, não possuem a possibilidade de upgrade de RAM, então são notebooks diferentes, com potências diferentes e preços também diferentes. Atualmente você consegue encontrar isso aqui na faixa dos R$ 2.900 com 8 GB de RAM e R$ 3.300 já com 16 GB de RAM. E eu não sei se eu falei para vocês, mas esse notebook também tem a possibilidade de carregamento na porta USB tipo C. Então esses foram os melhores notebooks custo-benefício que a gente separou para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da escolha, porque deu muito trabalho, a gente teve que testar muita coisa, e eu acho que qualquer um desses que a gente mostrou no vídeo vai atender perfeitamente o seu uso. A única coisa que você vai ter que fazer é entender qual que é o seu uso específico e quanta grana você quer gastar. Então se você quer gastar bem pouquinho, você vai de Lenovo IdeaPad 1i. Se você quer gastar um pouco a mais e não se importa com o upgrade de RAM, você pode pegar um Asus VivoBook Go 15, ou você pode até pegar um Galaxy Book 4, que é um notebook muito completo e muito bacana. Inclusive a gente vai deixar aqui na descrição tanto a versão com o 300 quanto a versão com o i3. Mas caso o desempenho e upgrade de RAM seja importante para você, aí você pode escolher entre o HP G9 ou até mesmo o Acer Aspire 5 com processador Ryzen 7. E agora aproveita e deixa aí nos comentários o que você achou da nossa seleção. Se você concorda, se você discorda, e caso você discorde, deixa aqui nos comentários pra gente saber quais os modelos que você acha que tem um custo-benefício melhor. E se você quiser, você pode até sugerir notebooks pra gente testar aqui no canal. E se o notebook for bom, a gente pode comprar, testar e acabar mandando pra você. Lembrando que a gente vai deixar todos os links aqui na descrição com os melhores preços atualizados diariamente. E caso você queira entrar no nosso grupo de ofertas para aproveitar a maioria das promoções, a gente também vai deixar o link aqui na descrição. Então esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Um grande abraço e tchau!